Opa! Bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo, tudo bem? Vamos entrando, vou dar o tempinho aí para você chegar. Bom dia, Camisaria, Wulane, bom dia, Mariane, Dona Nájila, grande Igor, bom dia, Betânia, bom dia. Estou preparando aqui nosso texto de hoje. Bom dia, Manu, seja bem-vinda, Antônia também, bom dia. Aguardando o povo aí entrar. Tá mudo? Opa, oi, oi, oi. Oi, vocês estão me ouvindo? Dá um ok aí se alguém está me ouvindo. O Igor disse que tá mudo. Deu certo, tá bom. Então, problema, eu acho que era mais no do Igor aí. Beleza, dei bom dia para você, rapaz. Tu não ouviu, né? Bom dia, bom dia. Vamos entrando aí, gente. Se você já quiser ir se preparando, hoje nós vamos ler o capítulo 41 de Gênesis, a partir do verso 37. Vamos lá? Ok. Isso vai ser esse texto. Nós vamos ler o capítulo 41, do verso 37 para frente. Olha aí, rapaz, o Kid, bom dia, cara. Samuel, filho do Messias, Deus abençoe, varão. Tereza, se você estiver aí, deixa eu dar um acenar aqui para Tereza. Outro para o Samuel. Tabita, bom dia, Deus abençoe você também, querida. Gisele, bom dia. O Kid aí acenando. Norton, meu irmão, também está aqui, estou vendo aqui agora. Legal, bom dia Claudinha, bom dia Graziele, bom dia Juliana. Estou acenando para todo mundo aqui, maravilha. Marília, minha eterna editora, chefe de edição aqui, maravilha. Pessoal, vamos lá? Vou começar então, demos o nosso tempo de tolerância aí para o pessoal ir entrando. Laudeci também, Rodrigão entrou, bom demais. Eu vou ler então, deixa eu afastar aqui um pouquinho, vou ler aqui o nosso texto aqui de Gênesis, capítulo 41, a partir do verso 37, ok? Deixa eu fazer como eu tenho feito, né? A Ivânia Pinheiro, psicóloga, bom dia também. Bom dia, Dani. Estava sentindo a sua falta, deixa eu colocar aqui. Gênesis 41, do 37 ao... Vamos ler do 37 ao final, que é até o 57. 37 a 57. Gênesis 41, show, publiquei e fixei. Maravilha. Agora a gente pode começar, né? Vamos lá então. Diz assim o texto de Gênesis 41, 37. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Que plano é esse? O plano que o próprio José propôs depois de ter interpretado os sonhos do faraó. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Verso 39. Depois, disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Gente, olha só o que está acontecendo aqui. Eu dei uma pausazinha no verso 40. Para quem vem acompanhando, lembra. Esse José aqui, ele estava como prisioneiro há 2 anos, esquecido no fundo de um calabouço, lá no palácio do chefe da guarda do faraó, sujeito chamado Potifar, que havia sido o chefe dele. 2 anos esquecido lá dentro. Mais de 2 anos, inclusive. E aí agora, porque ele interpretou o sonho do faraó, propôs uma solução, diz o faraó que ele será o governante de todo o Egito, que terá autoridade absoluta em todas as terras e domínios do Egito, que somente em relação ao trono do Egito o faraó seria maior do que ele. Puxa, a vida dá voltas, né? O jogo vira. Quem sabe essa já é uma primeira palavra de esperança para você começar a sua semana. O jogo vira.
caminhar em fidelidade a Deus, como José caminhava. Diz aqui o texto que José era fiel a Deus e Deus o abençoava em tudo que ele fazia. Obediência, fidelidade, resistindo às tentações, não usando de atalhos para conseguir os desejos da sua ambição pessoal, caminhos corretos, ética pessoal, ética sexual. A mulher do Potifar, doido para levar o José para a cama, e ele segurou a onda. Gente, Deus abençoa o caminho do justo e a vida dá voltas. Pode estar parecendo que tudo está perdido, mas olha aqui no José como o jogo virou. Então guarda essa palavra para agora, já diz um amém aí se isso está falando ao seu coração, porque nas mãos do Senhor, as nossas vidas nas mãos do Senhor, a gente pode crer que o jogo vira, em nome de Jesus, ok? Vamos lá, já estou pregando aqui antes de terminar a leitura. Vamos continuar a partir do verso 41. Ó. O faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. É uma cerimônia de posse, de honra, de comunicado ao povo quem é que manda agora. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote da divindade On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, que viriam 7 anos a mais de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou a Faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios, dizendo: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender o trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Amém. Vamos orar, gente? Vamos orar juntos agora, pedir a Deus entendimento, discernimento para essa palavra de hoje, para essa leitura. Feche os seus olhos aí e vamos nos concentrar juntos na presença do Senhor. Querido Deus, colocamos essa semana que se inicia diante do Senhor, na Tua presença, e pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe com clareza de entendimento, que o Senhor abra os nossos ouvidos, a nossa mente e os nossos corações para perceber e entender e discernir a Tua palavra hoje aqui, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Bem, a gente já começou falando dessa primeira grande lição que o texto
nos propõe aqui. O jogo vira e a vida dá voltas. Começamos já falando sobre isso, porque de fato, uma das grandes proezas da história de José é essa capacidade de, quase que de maneira imprevisível, a gente vê o sujeito indo de filhinho querido de papai para escravo serviçal no Egito, de escravo que acaba caindo na graça de seu senhor, ele passa mais abaixo ainda para prisioneiro na masmorra de seu senhor. Depois de prisioneiro, ele passa a ser alguém esquecido, provavelmente com uma sentença perpétua diante de si, até que um dia o faraó tem um sonho e de prisioneiro esquecido no fundo de uma masmorra fétida, úmida, cheia de doença, de verme, cheia de potencial rancor e amargura, o José sobe à posição de governador de todo o Egito. O camarada estava um belo dia pedindo que se lembrassem dele lá na masmorra. Ele agora está diante da carruagem real do faraó, com todos os sábios e governadores do faraó na frente, dizendo: abram caminho, esse é o novo cara do Egito. Então, essa primeira grande percepção do texto ela é importantíssima para nós. O jogo vira e nas mãos de Deus nós não podemos prever o futuro, portanto só nos resta confiar. Você está fazendo a sua parte? Você está vivendo em obediência? Você está buscando viver os valores do reino de Deus na sua vida? Então confie. Deus não está numa posição de obrigação para contigo, no sentido de que estou fazendo a minha parte, então Deus é obrigado a me abençoar. Não é isso. Você faz a sua parte como um reflexo da presença de Deus na sua vida. A consequência natural disso é você ter confiança, mesmo no meio da tribulação, de que o Deus a quem você serve continua vivo e operante, com o leme da história na mão. Então, essa virada na narrativa da vida de José, ela é essencial para a gente recobrar as esperanças. O jogo vira, coloque-se nas mãos do Senhor, continue fiel na sua caminhada, fazendo o que Ele espera de você e pode esperar que o nosso Redentor vive e não falha. Amém, gente? Aí, seguindo aqui o texto, tem uma palavrinha aqui, eu falei sobre isso até num culto passado desses aqui de oração, foi 2 cultos passados, e eu queria resgatar com você agora. Está logo no começo, quando no verso 38, o faraó, após ter ouvido a interpretação do sonho de José e ter ficado encantado com o discernimento, com a sabedoria, com o dom sobrenatural do José em interpretar o sonho, o faraó então diz o seguinte, ele fala aqui no verso 38, por isso o faraó lhes perguntou, ele está perguntando para os seus sábios, ele diz assim, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? A tradução aqui é Espírito Divino, mas lá no hebraico está o Espírito de Deus. Será que vamos encontrar alguém em quem está o Espírito de Deus? Guarda isso aqui, porque eu quero que você dê um salto comigo agora, quase 500 anos para frente desse momento aqui. 500 anos para frente, o povo cresceu no Egito, ficou imensamente numeroso, os faraós se sucederam, os faraós que sucederam esse faraó, amigo de José, acabaram esquecendo quem foi José, começaram a se sentir ameaçados pelo povo hebreu que crescia muito no Egito, tornaram eles escravos. Depois de quase 5 séculos, esse povo agora amarga uma escravidão e Deus levanta um homem chamado Moisés para ir lá no Egito resgatar o povo. Aí Moisés tem um papo com o faraó da vez. E lá com o faraó da vez, o Ramsés, o faraó diz, deixe o meu povo ir que nós vamos adorar a Deus no deserto. Aí o faraó diz assim, quem é o vosso Deus? Não conheço esse Deus, portanto, não deixarei o povo ir. Nós vamos fazer um comparativo agora entre esses 2 momentos. Aqui no primeiro, o faraó, chapa de José, está dizendo assim, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? E lá na frente, o outro faraó, que
tem um embate com Moisés. O Ramsés II diz assim: não conheço esse Deus, portanto não deixarei o povo ir. Pessoal, o que está em jogo aqui são duas palavras diferentes que são traduzidas como Deus e que têm dois significados muito importantes para nós aplicarmos na nossa vida e na nossa forma como nós nos relacionamos com Deus. Guarda aí que agora vem pedreira para a gente ser confrontado mesmo. O sistema religioso do Egito era um sistema politeísta, você já sabe disso. Muitas divindades. Aqui o José ganha por esposa a filha do sacerdote da divindade chamada On. Deixa eu resgatar isso aqui para te falar uma coisa curiosa. Está aqui, ó. É no verso, aos 30 anos de idade, está aqui, deu a ele a filha do On, está aqui. Isto é, Heliópolis também está lá no versículo 50. Esta divindade On possivelmente era a adoração ao deus Sol, ao astro maior, né? Os gregos chamaram de Heliópolis. Bem, gente, essa divindade On, na verdade, dava origem a um lugar, uma terra chamada On, que era onde tinha esse sacerdote que deu por filha a mulher de José. Isso é apenas para você ver que o culto politeísta do Egito era tão importante que cidades eram dadas para o governo, entre aspas, ou para a proteção dessas divindades. O rio Nilo era uma divindade. Já falei para você na live passada da divindade Apis, que era aquela figura bovina, né? O povo no deserto vai adorar um bezerro de ouro porque ainda está na cabeça com as divindades do Egito, de onde eles tinham recém saído. Isso é bem mais para frente do que eu estou dizendo. Então, só para você entender que esse faraó, ele vive num contexto de adoração de vários deuses. Aí ele chega aqui nesse versículo e diz assim: haverá alguém sobre quem está o Espírito de Deus? E a palavra Deus aqui é uma palavra em hebraico chamada Elohim. E a palavra Elohim vem do prefixo El, que se traduz comumente por Deus, mas que na verdade tem um significado muito anterior e muito mais primitivo, que eu expliquei um dia desse aqui no culto. Significa a força criadora, a força que rege o cosmos. O El é como se fosse essa força divina, a quem mais tarde vão chamar de Deus, mas primariamente é esta força criadora. Quando se fala Elohim, o im no hebraico é o plural. Então Elohim é essa palavra que se chama Deus, mas é como se fosse na cabeça de quem está falando o somatório, o plural de todas as forças criadoras. Então foi costume chamar, a partir desse termo genérico Elohim, que em outros lugares do Antigo Testamento inclusive está sendo traduzido por deuses. É costume chamar esse somatório de forças de Deus, tá bom? Esse somatório de energias que criam, que sustentam o cosmos, Elohim, tá claro? Então aqui o faraó, que tem uma imagem genérica de Deus e de deuses, ele está dizendo o seguinte: será que tem alguém em quem o espírito desse Deus, esse Deus genérico, habita? Aí lá na frente, volta comigo aquele salto de 500 anos para frente, o outro faraó, Ramsés II, está diante de Moisés dizendo: não conheço esse Deus e, portanto, não deixarei o meu povo ir. Eu não sei quem é esse Deus. Na palavra Deus ali não tem Elohim. A palavra Deus ali é literalmente aquelas 4 consoantes hebraicas que são impronunciáveis. É uma palavra tão sagrada para o judeu que ele sequer a pronuncia. Se colocássemos vogais, como foi feito na história, o nome seria Iavé ou Jeová. O judeu não fala isso, o judeu substitui essa palavrinha por um outro verbete em hebraico que se chama Hashem. E Hashem significa tão somente o nome. É tão sagrado que eles simplesmente chamam de o nome. Então, lá no livro de Êxodo, onde tem essa passagem, é como se o faraó estivesse dizendo para Moisés assim: olha, vocês estão querendo adorar Iavé, eu não conheço Iavé, portanto não deixarei o meu povo ir. O faraó conhecia Elohim, um título genérico para Deus.
Ele não conhecia Yahvé, um título específico, pessoal, um nome que gera pessoalidade. E quando a gente conhece alguém pelo nome, significa que nós estamos nos tornando pessoais para essa pessoa, está sendo estabelecido um relacionamento. Gente, junta tudo aqui agora. Eu sei que eu estiquei aí, plena segunda-feira de manhã, dei uma esticada aí no Tico e Teco que estão acordando para muitos, mas vamos lá, pessoal. Uma coisa é a gente se referir a Deus de uma forma genérica, quase que como se estivéssemos dizendo Elohim. Sabe quando a gente sai pela rua e diz assim, e aí, rapaz, tudo bem? Bem, graças a Deus. Ei, rapaz, Deus te abençoe. Então a gente chega e diz assim, e aí, vai dar certo esse negócio? Vai, rapaz, fé em Deus, vai dar certo. Às vezes, o uso dessa palavra Deus é muito genérica. Sabe, eu tenho fé em Deus que esse negócio vai dar certo. Você está querendo dizer que você está com um pensamento positivo, fala sério. Né? Ah não, se Deus quiser vai dar tudo certo. Você está exercitando uma positividade pessoal. Às vezes, no mecânico, a gente acaba tornando, pelo uso exagerado, impensado e mecânico, a gente acaba tornando o nome de Deus uma abordagem muito genérica desse Deus que se revela para nós na história, através da narrativa da Escritura, não como uma divindade genérica, mas como um Deus pessoal, que tem um nome, que quer ser chamado pelo nome e que, por isso, estabelece com nós. Deu uma pausa. Voltamos. Então, esse Deus, ele quer ser chamado pelo nome. Ele se revela para Moisés e Moisés diz, quem eu direi ao povo que está me enviando? E Deus disse, diga que o eu sou, que foi uma tradução muito aproximada, muito abstrata deste termo de 4 consoantes que é chamado tetragrama sagrado para os judeus, que colocando as vogais lá que se convencionou virou Yahvé, ou como o judaísmo moderno chama hoje, Hashem. Eu sou o Deus Hashem, eu sou o nome, eu sou aquele que serei. É mais ou menos a tradução muito aproximada desse nome sagrado, mas tudo isso é para nos dizer que se Deus tem um nome, ele quer ser chamado por esse nome e com isso ele diz, nós vamos estabelecer uma relação, vai haver uma pessoalidade, isso envolve afeto, isso envolve responsabilidade. Eu me lembro, viu pessoal? Cadê? Voltou aqui agora? Tem gente dizendo que travou. Não, por mim tá tudo bem aqui. Eu me lembro, gente, de uma vez que eu contei essa história aí. No dia que eu estava explicando esse negócio de nome, eu falei essa história, é interessante a gente relembrar. Eu falei que a nossa cadelinha lá em casa, uma época, muito tempo atrás, a gente colocou ela para cruzar. E é um pug, né? Filhotinho de pug é a coisa mais linda do mundo. E aí o veterinário, o dono do canil, nem me lembro quem foi, uma pessoa chegou para a gente e disse assim, olha, se ela tiver filhotinhos e você quiser vender, porque filhotinho de pug dá uma grana, se você quiser vender todos, eu vou te dar um conselho. Quando eles nascerem, eles vão ter que ficar aqueles dias ali perto da mãe, antes da gente levar para venda, eles têm que amamentar, etc e tal. Não dê nome. Se você der nome, você se apega e não vai querer vender. Então é muito importante, parece uma besteira, mas não é. Não dê nome. Eu me lembrei disso pensando nessa história, dessa relação de nome genérico com nome específico aqui de Deus. Puxa, que imaginação, né? Uma história do cachorro voltar aqui para a coisa do nome de Deus. Mas olha como faz sentido. Um Deus que passava ali pela cabeça do faraó como uma ideia genérica, Elohim, o somatório dessas forças criadoras, esse Deus que criou os céus e a terra, um Deus genérico na cabeça do faraó. O faraó, filho de um regime panteísta, politeísta, ele sabia quem era esse Deus genérico. Só que lá na frente, estou recapitulando aí para quem está entrando agora, lá na frente, 500 anos depois, o Moisés vai dizer para o outro faraó, deixa o meu povo ir para adorarmos Yahvé no deserto. Aí o Ramsés diz, Yahvé eu não sei quem é. Se você me dissesse Elohim, Elohim é uma divindade, pode ser qualquer uma dessas que a gente adora aqui. Mas Yahvé tem nome. E se tem nome, eu ainda não fui apresentado para ele. Quem é Deus para você? Vale essa pergunta agora. Porque pela nossa tradição cultural cristã no Brasil,
Nós somos um país de colonização cristã. A gente já nasceu enquanto nação com o cristianismo na veia, seja ele de ordem católica romana, vindo com os portugueses e espanhóis, seja ele de ordem protestante, que começou no norte do país, lá no Rio de Janeiro também, com o presbiterianismo que chegou. Quem é Deus para você? Ele é um Deus genérico, que já nasceu na nossa cultura brasileira. Ele é um Deus que o povo é acostumado a usar o nome apenas de maneira genérica, positiva, querendo atrair boas energias. Não tenho fé em Deus que vai dar certo. Aí o cara acha que quanto mais ele disser isso, mais é a chance de dar certo. Percebe? Isso é generalizar a preciosidade que é o nome de Deus. Ou Deus é para você alguém, portanto, pessoal, que tem um nome. Esse nome não é mais nem Yahvé, esse nome é Yeshua, Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado, aquele que veio com um propósito, que se revelou como homem, que veio a esse mundo com o propósito lindo de perdoar os nossos pecados para que pudéssemos ser justificados diante de Deus e voltássemos a ter um relacionamento de intimidade com alguém que podemos voltar a chamar pelo nome. O nome é Jesus Cristo. Sabe, às vezes a gente diz assim, Deus te abençoe. Pode ser que você entenda o que você está rogando na vida de alguém. Pode ser que seja apenas uma expressão genérica, mecânica e cotidiana. Quem sabe, para te ajudar a focar no que você está dizendo, você possa dizer pelo nome, Jesus Cristo te abençoe. Fala isso para alguém hoje. Jesus Cristo te abençoe. O Deus a quem eu conheço pelo nome e com quem eu tenho uma relação íntima, que Ele te abençoe. Faz mais sentido, é mais honesto com a fé que a gente quer desenvolver e manter viva e acesa com esse nosso Deus. Amém, gente? Essa é a lição para nós hoje. Esse é o grande tema desse encontro de Faraó com José. Primeiro que a gente vê que na história de José o jogo vira. Na história de José não tem calabouço ou injustiça que permaneça para sempre, porque ele era um homem escolhido pelo Senhor e obediente ao Senhor. E por isso, na hora certa e do jeito certo, Deus o honrou. Então o jogo vira, a vida dá voltas. Fique firme e na hora certa Deus haverá de chegar junto e você vai perceber que é o momento de Deus na sua vida. Mas para mim, a grande e maior lição desse texto é que o Faraó representa para nós essa relação genérica com um Deus que pode ser apenas mais um dentre tantos outros deuses que se chamam de Deus por aí na nossa cultura, no nosso dia a dia. Mas o José sabe quem é o Deus a quem ele servia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés lá na frente, é o Deus que tem nome, e se tem nome, quer ser tratado de maneira pessoal, fazer parte da nossa vida e intervir na nossa história. Que Ele bote as mãos na sua história, porque Ele é Deus com nome, o nome Jesus Cristo. Amém, pessoal? Vamos orar mais uma vez colocar nossas vidas diante do Senhor. Santo e querido Deus, Senhor Jesus, obrigado porque no Teu nome nós podemos confiar, em Teu nome há poder. E se o Senhor, o Teu nome revelou para nós, é porque o Senhor quer ter conosco um relacionamento íntimo e pessoal. Que esse relacionamento nos acompanhe ao longo da semana, Senhor, e que Teu nome seja glorificado nas nossas vidas e a partir das nossas vidas, na vida de outras pessoas. Usa-nos como agentes que irão levar esse nome adiante, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, que o Senhor também possa restaurar a esperança no coração de pessoas que estão hoje relendo essa história de José e lembrando que nas Tuas mãos o jogo vira, o mundo dá voltas e o Senhor chega junto na hora certa. Obrigado, Pai, que isso nos mantenha firmes, de pé, confiantes. No nome de Jesus, amém. E amém. Deus abençoe a todos, pessoal. Deus abençoe. A gente se vê então na quarta-feira agora, né?
Deixa eu só então dar uma olhadinha final aqui, quem veio entrando, para eu dar umas acenadas aqui, ó. Vou acenar para o Vitinho, pelo Elton, José Elton Lavor, tá aí. Legal, Igor, todos nós precisamos de mais palavra, rapaz. Érica Mendes está aí, a Martinha, a Kátia, minha querida Kátia, bênção, a gente precisa realmente dessa palavra para crescer, para cultivar essa intimidade. Olha, a Martinha entendeu, ó, Jesus nos abençoe. Mileane Bilu, minha ovelha que está voltando para casa, né, Bilu? Você é sempre muito bem-vinda. Quem é aniversário da Jaque? Qual a Jaque? A Jaque do Marcão? Acredito que sim, né? Se for a Jaque do Marcão, Deus te abençoe, Jaque. Deus te faça feliz e faça brilhar sobre sua vida um sorriso grande, dizendo o quanto você é filha amada dele. Deus abençoe sua vida, Jesus abençoe sua vida e sua história. Valeu, Aline. Deus abençoe a todos. Newton, lá de Portugal. A Tita Vidal também. Claudinha. Tá aqui, a Jaque Onassis, é você mesmo, querida, parabéns, viu? Neidia Carlos, Dona Anitta, que legal, Tabita participando aí, Deus abençoe vocês, vou desligar aqui agora e lembrando que essa live está no YouTube e também no meu IGTV, se você puder, divulga para essa palavra alcançar outros corações. Um forte abraço e Jesus Cristo, o Senhor da história, abençoe sua vida. Tchau, tchau.